Mas, ó, não tem mais ninguém me pedindo para entrar. Ué, mas eu mandei o link. Mas a Amanda tá aí? Amanda, não. Diz para ela pedir de novo para entrar. Tá. Eu estava falando, empreendedora por necessidade, né? Porque já não tinha mais o que fazer, a mãe dela ficou doente, uma coisa assim, né? Daí o pai dela também, ela não tinha como voltar para o trabalho, não tinha, e teve essa ideia, esse insight da vassoura, né? E aí que ela teve e ela ainda, além de trabalhar fora, ainda cuidava dos negócios do pai, né? Então, eu vejo que era uma pessoa, assim, multi, enfim, aí tentou empreender, mas, e isso acontece muito, né, gente? O empreendedor, ele acaba, quando ele não entende de administração, ele acaba acreditando e tendo que se apoiar em outras pessoas nessa parte mais burocrática, e foi ali a grande falha, né? Porque a irmã dela fez bobagem, uma família extremamente pessimista e sugadora, né? Porque, enfim, faziam as coisas erradas. E, além disso, você vê, né, quando a gente não negocia olho no olho, você vai... Isso é essa questão da globalização, né? Eu mando fazer um trabalho lá, não sei aonde, não vejo o meu fornecedor, não discuto olho no olho com o meu fornecedor, né? E aí ela nem, acho que não entendia muito bem sobre patente, né? Então, quando você tem um produto novo, realmente interessante, foi o que aconteceu, né? Os caras estavam tentando roubar enfim, estavam, né? A ideia dela, até que ela resolveu ler, entender sobre o assunto, né, e tomar as rédeas da situação, mas depois de ter pedido tudo, né, de ter hipotecado casa, é bem coisa de empreendedor, né, essa coragem de colocar aquilo que tem, porque acredita na sua ideia, mas esse é o perigo de quando não se é administrador. Vejam, as coisas acontecem, a vida é dinâmica. Eu tenho um conhecido que ficou com um bom dinheiro, né? Estava com um bom dinheiro, disse, eu vou investir, vou abrir um comércio, mas eu não vou trabalhar, porque ele não é do comércio. Na verdade, ele é de um outro tipo de comércio. E aí ele disse, não, porque eu encontrei uma parceira muito boa, ela entende muito, nós vamos abrir uma loja de materiais esotéricos lá na praia de Porto Belo, se não me engano. Porto Belo, A pessoa mora em Camboriú, vai abrir em Porto Belo. Eu disse, mas tão longe? É longe, né? Eu disse, não, mas lá é um ponto bom e tal. Tá, né? Eu estava contando a história. Disse, mas tu já teve loja? Não gosto disso. Só vou botar o dinheiro e ela que vai trabalhar, e aí eu só estou fazendo a parte de investimento e tal. Então tá. Aí veio para cá comprar produtos de pedra, né? Então levei ele ali em Soledade para ver, daí depois ele foi até a Ametista do Sul, comprou várias coisas de pedra e tal, para vender na tal da loja. Foi em Passo Fundo, foi numa fábrica de gesso, comprou um monte de Buda e não sei o que, levou lá para... E a sócia foi para São Paulo comprar, então, outros produtos em São Paulo. E aí, a pessoa lá gastou o dobro do que eles tinham combinado. E o dobro, eu estou falando 50 mil reais, né, gente? Eu não estou falando de pouca coisa. Então, ali é um estoque de quase 100 mil reais. O cara enlouqueceu, né? Você já estou desfazendo a minha sociedade. Por que estão pensando, não sei o quê? Mas tu não conhecia a pessoa que tu abriu e ela era o quê? Não, ela tinha um restaurante.
Aí fechou o restaurante, foi abrir uma loja esotérica. Vejam, 2 pessoas abrindo um negócio da qual não entendem nada de produtos, são do comércio, mas não entendem do produto que vão negociar, né? Então, até que ponto você comprou os produtos que realmente saem? Porque uma loja dessas tem que ter quantos itens? 2.500 itens? Sei lá, né? E daí eu fiquei olhando, assim, não é problema meu, né? Mas vocês fizeram um planejamento, um plano de negócio, alguma coisa? Não, estava tudo esquematizado, mas aquela louca lá foi para São Paulo e cresceu o olho, comprou, não sei o quê, agora eu não quero mais, já estou desfazendo a sociedade, ela vai ter que me pagar o estoque, não sei o quê. E eu disse, meu Deus do céu, quanto dinheiro jogado fora por falta de planejamento. Os 2 eram empreendedores, mas sem noção. Tanto que a pessoa teve restaurante por muitos anos e ele, por muitos anos, fez outros negócios. Né? Mas então, por que... Bom, mas enfim, são exemplos, e eu acredito que também vocês tenham exemplos assim nas suas famílias, ou até, né, amigos, conhecidos, né? A pessoa tem esse ímpeto, mas faz escolhas erradas por não conhecer tudo, principalmente a parte administrativa. Por isso que a gente pode ser, um administrador pode ser um bom empreendedor, mas um bom empreendedor, se não tiver administração, vai ser difícil, né? Vai estar à mercê, que nem a Joyce teve, à mercê da irmã, à mercê do pai, à mercê da namorada do pai, né, de um fornecedor sem escrúpulos, enfim. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Tranquilo, então? Então, vamos para a nossa penúltima aula. Vou ver aqui. E já se foi o ano. O que já se foi? O ano. É verdade, é verdade. Pessoal, hoje nós vamos entrar a falar sobre responsabilidade social empresarial. Aí vocês vão dizer, professora, mas a gente viu isso também na disciplina de gestão socioambiental. Sim, vimos, né? Mas a disciplina socioambiental, mais lá no final do curso, esse aqui é o início, esse aqui é a primeira disciplina que o aluno tem, né, sobre administração. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Mas são conteúdos diferentes, né? A gente não repete eles, tá? Bom, por que a responsabilidade social é importante para as empresas? Ela é importante porque o mercado, a gente depende do consumidor, né? Do nosso cliente. E se o cliente vai mudando, eu tenho que acompanhar isso. E houve uma mudança, né? Hoje aqui, ó, o conceito minimalismo, moda sustentável e outros, não, e há pouco tempo que não existiam. O que é minimalismo? Você sabe? Uma pessoa minimalista é aquela pessoa que sabe viver com menos, né? Com bem menos. Não precisa mais de ter 40 pares de sapato, né? E assim vai indo. Ter isso, aquilo, aquele outro. Até um exemplo, a minha filha está se mudando, e aí eu cheguei e falei, mas e armário? Vocês precisam de armário. Tá? Mãe, nós estamos nos adaptando a ser minimalista, chega de monte de blusa, chega de monte de blusão, chega, não, vamos ficar só com o básico, aí tem espaço, que a gente precisa de cada vez de mais móveis, porque a gente fica acumulando coisas que acaba não usando, e para mim é uma coisa difícil, né, para mim já é mais difícil, porque eu já tenho muito mais anos que ela, para ter que me adaptar a esse tipo de coisa, mas é o caminho
né? Não sei se vocês já têm isso como princípio ou não. É. Eu já. A Martelli já? E Sim. como é que tu faz? Como é que tu faz? Ai, Tem as regras? tipo, eu tento, quando eu vou fazer compras, eu tento ser bem assertiva e comprar peças coringas, que tu possa usar em várias ocasiões. Então, eu acho bem importante isso. Eu odeio ficar acumulando roupa, odeio acumular qualquer coisa. Pois é, isso é muito bom. Eu não conseguia chegar a isso, Martelli, mas o que eu já criei como regra para mim é assim: comprei um par de sapato, um tem que sair. Né? Exatamente isso. Porque se tu compra e não precisa tirar nenhum, opa, isso, né? Como é que tu viveu até então, né? A não ser, claro, que tem alguma coisa diferenciada, né? Mas para não, porque senão não tem roupeiro que aguente tanta coisa. Não sei se acontece isso com os demais. Eu guardo de tudo, é incrível. Ah, Eu tenho coisa, mas olha lá, 2008, menos ainda, desde a minha infância. pois é. Louça eu tenho. Por quê? Porque quando eu era jovem, assim que nem vocês, não tinha casado ainda, eu imaginava, quer dizer, nós somos em 5 filhos, eu imaginava, pai e mãe são 7, tá, mas só os 5 dariam já 10 se todos fossem casados, já seriam 12. Mas aí se tiver filho, eu preciso de no mínimo 18 pratos, porque eu vou receber todos em casa. Nunca recebi na minha vida todos os meus irmãos sozinhos, muito menos com as esposas, né? E cada um morando num canto, eu nunca precisei usar aquele monte de prato. E aí vem prato, daí vem travessa, e daí vem esse, vem aquilo. Nossa, como a gente super fatura as coisas, né? Por meia dúzia de pratos já seria o suficiente. Né? E assim a gente vai, quando vê, está acumulando. Bom, isso é o princípio, né? Então, isso está mudando, e que bom que está mudando. Né? Então, as pessoas estão se preocupando mais em adquirir produtos e serviços de negócios que se importam. E outra, né? Que se importam com os funcionários, que pagam o que é devido, né? Empresas que pagam o que é devido ao funcionário e não passe a perna, né? Que se preocupam com o meio ambiente, com a comunidade ao redor, ou seja, que causam impactos positivos dentro e fora da organização. Então, quando a gente fica sabendo de algum escândalo de uma empresa que fazer alguma coisa de errado, é certo que a venda é a primeira coisa que afeta, é a venda, porque o consumidor está muito atento a isso. Esse instituto aqui, né, foi o primeiro instituto que começou a ser conhecida no Brasil. Aqui, Instituto Ethos, criado em 1998, é o pioneiro na conscientização e desenvolvimento de projetos de responsabilidade social e empresarial. Então, você tinha, né, todo esse surgimento, né, de cobrança da comunidade sobre a responsabilidade social, e aí as empresas, aí, como é que faz, né, e cada um vai sendo cobrado, e ele sente que isso reflete no seu resultado. Tu tem empresas multinacionais onde já está acontecendo isso na Europa, já está acontecendo isso na América do Norte, e aqui não, e elas trazem isso para cá, quer dizer, a Nike promove isso, promove aquilo, ajuda aquele outro e tal,
vende muito mais do que uma marca nacional, que não faz nada disso, né? Então, o Instituto Ethos veio para isso, para auxiliar as empresas na responsabilidade social, através de projetos, né? Porque vocês não pensem assim, a empresa deve saber. Gente, a empresa não são máquinas, são as pessoas. E como é que as pessoas vão saber isso? Elas precisam estar estudando, se informando, né? Então, pedindo auxílio para que elas entendam sobre o assunto. Eu vi aqui um clique, de repente, alguém pedindo para entrar. Só um pouquinho. Ele está aqui. Não. Então, vamos lá. Então, essa preocupação surgiu com a consciência ecológica, devido aos desastres, que isso a gente estuda lá, né, em gestão socioambiental, os vários desastres ecológicos que aconteceram, né, ao longo dessa nossa história, principalmente a partir do século XX, de 1900, o rápido crescimento tecnológico e científico. Por quê? Porque o crescimento tecnológico e científico refletiu no aumento, né, da industrialização, acelerando os impactos no meio ambiente. Através de quê? Maior consumo de matéria-prima e maior produção de resíduos. Isso é o impacto, né? O crescimento da participação na opinião pública, quer dizer, na política, né, de organizações civis, juntamente com preocupações de cientistas, intelectuais, pesquisadores. Então, começa a se criar uma consciência e aí vai a público, o público vai absorvendo e aí ele vai cobrar. A abertura dos países socialistas, do então chamado bloco soviético, ao capitalismo. Por que foi importante isso? Porque esses países socialistas, quando eles abrem ao capitalismo, há um maior consumo, mas também aparece o que eles faziam lá, né, dentro desses países. Por exemplo, se a gente está com consciência ecológica, eu não vou consumir produtos, né, de países que eu sei que contaminam, que utilizam de trabalho escravo e coisa e tal. Então, esses países também tiveram que se adequar e mostrar, opa, não, eu não faço isso, ou eu estou tomando providências para não fazer isso, né? A globalização que surgiu da reestruturação de grandes empresas, que aí não tem mais fronteira, né? O que elas fizeram? Por que elas procuram outros países? Na busca de menores custos, matéria-prima, mão de obra mais barata. Haja vista, por exemplo, não sei se vocês sabem, a França é um país que faz uma propaganda negativa do Brasil enorme. Muitos políticos, enfim, dizem assim, não comprem produtos brasileiros. Isso tudo, para vocês verem como influencia. Então, eu quero exportar carne, mas daí a França não consome. Por quê? Porque a propaganda negativa faz com que os consumidores não queiram mais carne. Estou dando exemplo de carne, mas pode ser outros produtos, né? Brasileiros. Claro que isso, no caso, e aí eles estão colocando a culpa na floresta amazônica. Mas, gente, aí eu tenho que fazer um parênteses para a gente não se iludir com isso. Na verdade, é tudo uma questão econômica. Por quê? Porque o presidente lá, Macron, ele está sofrendo muita pressão dos agricultores franceses, porque o nosso produto agro, ele é mais barato do que o que eles produzem lá. Então, ele concorre com o produto nacional. E
veja, você é você é uma indústria, precisa de soja ou de milho, por exemplo, o milho, que é mais fácil. Eu preciso do milho para fazer lá, sei lá o que e tal. E o milho brasileiro é mais barato que o milho fabricado no país. Bom, para eu ter um preço atrativo, eu tenho que ter uma matéria-prima mais barata, né? É uma lógica, isso é simplesmente lógico. Vou procurar uma matéria-prima da mesma qualidade mais barata, é óbvio que eu vou comprar mais barato. E aí, por quê? Porque os produtores franceses, eles não são tão eficientes como nós. Além do nosso clima, né, nós temos uma eficiência na tecnologia, né, nós estamos ficando à frente de todos os demais países nessa questão. Aí o que o cara faz? O que o presidente faz? Além de ter brigado com o nosso presidente, né, ele utiliza ele se apega a esse negócio que nem a Amazônia está queimando, já se provou que está se reduzindo o desmatamento, né, que aonde é plantado já tinha sido desmatado, não está se desmatando de forma... Não é isso. É simplesmente uma questão político-econômica. E aí eles utilizam de um plano de fundo, né, para que a população consuma os produtos deles, né, e exija que os fabricantes utilizem produtos europeus, né, matéria-prima europeia, não brasileira, tá? Mas isso é globalismo, quer dizer, afeta nós, por exemplo, lá, a venda de grãos, se os nossos clientes acabam parando de consumir, né? Aí falam, de novo, política, tá, gente? Economia. Nosso presidente está lá no Oriente Médio. Mas como é que ele vai fazer lá no Oriente Médio? A gente tem que se desvincular da China como sendo o nosso maior consumidor de grãos. Porque quando você aposta tudo numa cesta, se essa cesta, né, mudar de ideia, nós somos ferrados. Então, tu tem que abrir novos mercados. E o Oriente Médio é um bom mercado para a compra de grãos, né, e outros produtos, enfim. Justamente porque hoje o maior consumidor nosso é a China. Né? Eu acabo... Opa, esqueci. Não é isso que eu quero. Quero é isso aqui. Tecnologia digital intensificou a circulação de informações. Hoje não dá para esconder muita coisa, né? Porque em questões de segundos a gente fica informado do que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? Então, a responsabilidade social, quer dizer, isso também é uma das um dos agentes que fazem com que nós nos preocupemos com a questão da responsabilidade social dentro das nossas organizações. Hoje, com a tecnologia, com a informação, não tendo mais fronteira, né? Se tu pisar na bola, vai aparecer. Então, responsabilidade social empresarial é a obrigação da administração de tomar decisões e ações que irão contribuir para o bem-estar e os interesses da sociedade e da organização. Por isso que nós temos que estudar isso, porque nós, como administradores, temos essa responsabilidade, né? Então, significa distinguir o certo e o errado e agir de forma correta. Parece ser simples, mas não é tão simples assim, gente. Não é tão simples, olha só. Ele é um conceito de difícil compreensão, porque as pessoas têm diferentes crenças sobre ações, né, sobre que ações irão resultar no aprimoramento do bem-estar da sociedade. Vamos ver aqui, ó.
O que é certo e errado, né? Por exemplo, é socialmente aceitável que uma empresa mais forte conduza a mais fraca à falência? E isso acontece. Quando eu digo que eu tenho aqui, aconteceu e não me toque há uns 10 anos atrás, tinha lá o supermercado da Cotrijal, como base da maior referência em Não Me Toque, abriu um supermercado grande, construíram um pavilhão, se não me engano, supermercado nacional. Provavelmente vocês nem saibam disso, porque vocês eram crianças ainda. Esse supermercado nacional era concorrente do supermercado Cotrijal. O que a Cotrijal fez? Fez promoção, preço baixo, preço baixo, preço baixo, cada vez mais preço baixo, porque ele tinha muito mais dinheiro para barganhar com os fornecedores, já que ela tem um supermercado em cada cidade, né, ela conseguia ter preços baixos, e também tinha dinheiro para manter um preço baixo, abaixo do concorrente, fez com que aquele concorrente falisse. Faliu. E aí depois a Cotrijal foi lá e comprou ainda o prédio. Era o regional. Que é para ninguém abrir. Era o regional. A regional, não é nacional, regional. Foi isso ou não foi isso? Foi isso que aconteceu. Né? Então, onde é que está a responsabilidade social? Então, pode no mundo capitalista, pode isso no mundo, enfim, depende do país, depende da cultura. O que considerar empresas como a H-Hobbs, fabricante do dispositivo uterino DIU? Então, por que isso, professora? Isso é uma empresa que faz um dispositivo, né? Só que, vamos supor, de evitar a gravidez. Mas o DIU não evita a gravidez. Ele evita que a célula, né? Agora eu não me lembro mais, o óvulo, né, que foi fecundado se crie. Então, de alguma maneira, é um aborto. Então, como é que é reconhecida essa empresa que fabrica um produto que gera um aborto? Mas isso é no primeiro, segundo dia, né, gente? Mas Manville Corporation, fabricante do amianto, produto cancerígeno. A Texaco, empresa petroleira que pediu concordata, o que é perfeitamente legal, para evitar grandes dívidas com fornecedores, sindicatos de trabalhadores e outros. Então, o que acontece? Esse tipo de empresa pede concordata, não precisa pagar nada. Não é que não precisa pagar nada, para tudo, né? E aí vão fazer o levantamento, daí tem as prioridades. O funcionário primeiro é prioridade, depois vem outros, depois fornecedores, enfim. Então, esses exemplos contêm considerações morais, legais e econômicas, né, que fazem o comportamento socialmente responsável difícil de se definir. Né? Então, é difícil de definir o que é responsabilidade empresarial, né? O que é certo, o que é errado, economicamente, né? Socialmente, quer dizer, normalmente as empresas vão olhar a parte econômica, quer dizer, é viável, não é viável, né? Mas e qual é o impacto social que vai gerar isso? Por isso que muitas empresas, principalmente bancos, agora não é tanto porque não existe mais tanto, né? Mas na minha época, né, mais jovem, assim, idade de vocês, nós tínhamos muitos bancos. Então, tu tinha muita gente trabalhando em banco. Imaginem que os bancos eram muito mais trabalho braçal do que é hoje, né? Com quase tudo eletrônico. E aí, tinha bancos, vou quebrar,
vinha o Estado e, injetava dinheiro. Por quê? Porque ia gerar uma demissão muito grande, muita gente sem emprego, responsabilidade social. Então, em função do número de funcionários, né, vamos lá, injetar dinheiro. Os hospitais, por exemplo, quantos hospitais estão sempre à beira da falência? Vem lá o município e injeta dinheiro. Por quê? Porque o hospital, ele presta um serviço social muito grande. Porque são mal administrados. Sim, muitos são mal administrados. No entanto, como ele tem um fundo social, ele tem que atender pelo SUS. E o SUS é o seguinte, tu faz um atendimento, quem vai pagar? O Estado, o governo, né? Através do SUS. E o governo nunca paga atrasado, paga uma parte, e não existe comida de graça, né, gente? De algum lugar tem que sair, de algum lugar o cara tem que comprar as luvas, tem que comprar os remédios, tem que comprar os equipamentos, as ferramentas de trabalho, enfim. Então, Por quê? Não fecha, porque ele tem uma responsabilidade social naquela comunidade e tem que se ajudar. Então, a responsabilidade social empresarial fundamentada na realização de atividades com uma conduta ética, levando em conta os aspectos culturais, da saúde, da economia, da educação da sociedade que está inserida. Né? Para que isso aconteça, a responsabilidade social deve focar em 2 conceitos. Transparência, pois tanto o discurso da organização quanto a prática devem caminhar lado a lado, como também dos valores éticos que nortearão a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, transparência. Gente, uma empresa que diz lá no seu site que ele faz isso, faz aquilo, e na prática não faz, ela não está, né, correspondendo à sua responsabilidade social. Da mesma maneira, são os seus valores éticos. Porque nós fizemos isso, e na verdade não faz. Então, ele está indo contra, e se isso for a público, você vai ter uma rejeição da sociedade, da comunidade da qual ele serve. Então, isso nós já vimos lá naquela, quem já fez, né, a gestão socioambiental, mas ela é muito importante da gente sempre lembrar, que são as partes interessadas. Nós temos várias partes interessadas dentro da organização e fora da organização, que envolve a organização. E a gente tem que estar atento a todos. Veja, não é só assim, eu sou do trabalho, eu trabalho no RH e minha vidinha é ponto, ver as horas extras, não, é um monte de coisa. Quem quer crescer, né? Quem quer cada vez ter um diferencial, ela tem que estar, né, de olho em tudo isso. Por exemplo, os investidores, aqui, os interesses dos investidores, acionistas e fornecedores são garantidos pela eficiência dos administradores, ou seja, utilizar os recursos e gerar lucro. Ponto. Os investidores querem retorno financeiro, os acionistas da mesma maneira, cada vez que a sua empresa se valorize mais. Os fornecedores, que seja pago aquilo que lhe é devido. Então, isso, o que é importante? Eficiência, né? Eficiência na geração de lucros. Eficiência na geração de faturamento e lucro. Os empregados, eles esperam satisfação no trabalho, remuneração, supervisão adequada. Já é mais, não é só salário. É ter a satisfação de trabalhar naquele lugar.
É ter um lugar, um ambiente adequado, é ter uma supervisão adequada. Quantos a gente ouve que estão infelizes, mas fazem bem o seu trabalho, quer dizer, se a gente for nos remeter lá nas satisfações, né, na pirâmide de Maslow, e aí então de Herzberg, que diz, né, as necessidades de higiene, as necessidades motivacionais, né, não é só salário, mas se o teu ambiente é adequado, se eu trabalho nas minhas condições adequadas, se o meu clima organizacional está bom. E aí também entra a liderança, uma liderança extremamente autoritária, controladora e tal. É óbvio, né, gente, que jamais pensam que toda organização tem que ter regras, toda organização tem que ter procedimentos para que flui o processo, para que flui o serviço, para que flui e lá na frente o cliente receba aquilo que ele solicita. Agora, esse caminho todo que tem que se com decisões sobre qualidade, segurança de bens e serviços, atendeu. A comunidade inclui o governo local, o ambiente físico natural, recursos naturais e a qualidade de vida proporcionada não ter contaminação do ar, sonoro, né, efluentes, né, líquidos e sólidos. O governo aqui também, a maioria das empresas existe somente em função da própria legislação e o alvará de licença para operar dentro dos limites de segurança e regulamentações do setor governamental. Tem que estar regularizada. Se ela não está regularizada, ela não está atendendo aos interesses do governo. É difícil uma empresa se manter devido à carga tributária. Concordo com vocês, concordo. Por isso que a gente tem que fazer um plano de negócios para saber o quanto que a organização vai ter que pagar de impostos. Porque, às vezes, mas eu faturo 30 mil de cima desses 30, vamos supor, estou falando de uma empresa pequena, desses 30, quanto que é de imposto, gente? Às vezes não sobra nada. E dependendo do produto que tu trabalha, tu paga um monte de imposto, né? E aí se vai, né? Quando qualquer parte interessada e importante se torna bastante satisfeita, a viabilidade da organização é ameaçada. Um exemplo, Casas Pernambucanas, em 2014, foi condenada e multada por trabalho escravo, deixando várias partes interessadas insatisfeitas, como governo, comunidade, empregados e clientes. Por consequência, afetou os acionistas com a queda de faturamento. É o famoso efeito dominó. Mas, professora, por que afetou os clientes? Porque, mesmo ele vendendo produtos baratos devido à mão escrava, se eu tenho uma comunidade com consciência, né, de responsabilidade social, esse cliente se sente enganado, traído, né, ao lembrar que comprou produtos de uma empresa assim. O empregado nem se fala, mão escrava. Comunidade, no momento em que ele está trabalhando com mão escrava, o que acontece na comunidade? A pessoa não está ganhando.
Se a pessoa não está ganhando, ela não consegue consumir. Se ela não consegue consumir, ela não gera movimento na comunidade. Além do mal-estar, né? É óbvio. O governo não está faturando o imposto também. E agora, vocês têm ideia como é que é uma mão escrava aqui no Brasil, que é um país livre? Como é que ocorre isso, principalmente na área de confecção? Mão escrava no Brasil, hoje em dia, do ponto de vista, para ela acontecer, creio que são fatores que determinam esta questão, né? É quem é empregado, né? Se a pessoa ela não tem não tem muita informação, não tem tomada de atitude, né? Ao ser submetido ao trabalho escravo propriamente dito, pode ser um fator. O segundo é uma região, né, um interior, né, onde não se tem nenhum controle, o Estado não está em cima, né? Então isso pode acontecer normalmente, né? Ou até uma empresa, muitas vezes escondida na cidade, onde não se tem acesso, feito aqueles serviços ali, pegam muitas vezes até não só pessoas como menores, né? Isso, de maneira geral, pode acontecer o trabalho escravo. Hoje em dia que eu vejo, né, muito vai da pessoa e também do questão do regionalismo, né? Porque hoje em dia, se eu chego a sofrer um trabalho escravo, vamos dizer, quando começo a trabalhar ou estou trabalhando, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, o cara que quiser me submeter, eu vou detonar o cara na internet, né? Eu vou para a justiça. Então, eu creio que hoje o trabalho escravo ocorre, se tem ocorrência, por esses fatores. Prof, aqui em Carazinho, não sei se a senhora ficou sabendo do que teve uma empresa aqui que foi denunciada por... Caiu, mas já voltei. Achava que era minha. Não, mas eu ouvi o Thiago terminar. E alguém mais pode me dar exemplos de Eu estava falando, prof, antes, não sei se a senhora chegou a ouvir uma parte. Não ouvi. Que aqui em Carazinho teve uma empresa que foi denunciada por trabalho escravo, porque ela contratava os funcionários, mas não de carteira assinada. Pegava por dia. Mas Daí foi dado como trabalho escravo. Mas ela pagava as pessoas? Pagava, só que não tinha carteira assinada, não tinha contrato, não tinha nada. Daí era trabalho informal, né? Tomado como trabalho escravo, será essa questão? Pois é. O meu pai falou tem que ser... foi dado como trabalho escravo. Foi processado e tudo mais. Bom, por não ter nada assim de carteira. Eles devem ter notado algum outro critério, porque muitas vezes o que existe muito é um trabalho informal por serviço. Né? Mas daí lá o cara também, chega para mim e quer fazer um brick aqui, não, vamos lá, eu te ajudo uma semana, show, mas aí, claro que hoje em dia o sindicalismo, toda a questão CLT pode complicar por qualquer outra coisa que eles notem, né? Mas para a empresa voltar a funcionar, ela teve que assinar a carteira de todos os empregados e reformar o refeitório, tudo uma reformação para poder continuar, senão a fiscalização bateu e... É quando tu não dá condições também, né, Thaís? Provavelmente eles tinham más condições de trabalho, trabalhavam horas a mais do que legalmente deveriam de trabalhar e não recebiam bem, né? Então, normalmente é até por produção, só que muito pouco. Então, o cara tinha que trabalhar muito para ganhar uma coisa que
seria um salário mínimo, né? Então, ele passa a ser caracterizado como mão escrava, viu, Tiago? Mas também, principalmente ali na região de São Paulo e nas grandes capitais, eles utilizam a mão escrava, eles pegam esses como é que é? Estrangeiros que entraram de forma ilegal ou que não, ou que já passou o visto, e eles, como eu disse, principalmente no têxtil, né? Eles fazem de forma, como é que se chama? Não é subterrânea, é em... quando a casa tem um piso abaixo. Porão? Porão. Eles fazem dormitórios na casa e fazem porão, e ali é onde eles trabalham, um lugar insalubre, sem luz, sem ventilação, né? E ganham tão pouco e ficam devendo sempre, porque eles cobram o local onde eles vão dormir, a comida que vão comer, e aí a pessoa fica devendo sempre, né? Isso é uma maneira de mão escrava, porque você fica escravo daquele sistema. Eu vi várias batidas em São Paulo, daí faziam reportagens enormes. Gente, então a polícia entra assim, as condições, meu Deus do céu, eram precaríssimas. Um banheiro fétido para muitas mulheres, principalmente mulheres e crianças, né? Então as mulheres, às vezes, com nenês, aquele nenê jogado no chão, e a mulher ali trabalhando. Teve, além das casas pernambucanas, outra que foi também denunciada como trabalho escravo foi a CIA, porque ela contratava e o cara recontratava outro, terceirizava, né? E aí o que comprava mesmo era responsável. Então, essas lojas, elas acabam, são lojas de departamento que têm a sua própria confecção, né? Elas também são responsáveis. Ali aí no interior, né, a gente vê ali também São Paulo, Minas, e muito no Nordeste, aqueles que fazem carvão, né? Também usam muita criança, adulto também, essas mineradoras. Hoje não, hoje são só as mineradoras clandestinas, porque as grandes mineradoras é tudo muito mecanizado, automatizado e tal, mas as pequenas mineradoras é muita exploração, né? E aí, como diz a Thaís, sem carteira assinada, eles amarram o cara na dívida e o cara nunca vai sair daquela... Fala, Tiago. Sobre essa questão do trabalho escravo que acontecia nos porões, daí eu pesquisei agora para confirmar que eu tinha lembrado, isso daí até foi questão dos bolivianos, né? Eu lembro, na época, claro. Agora confirmei que mais de 2.000, deu entre 2016 para cá, deu um pico de imigrantes bolivianos, um pouco paraguaio ali, e tanto para o Chile quanto para o Brasil, para São Paulo. Até uma vez quando eu vi uma rodoviária, né? Pô, cheio, todo mundo em São Paulo, Corumbá, São Paulo. E foi aí que aconteceu isso daí deu deu uma repercussão essa questão aí. Porque tem os mal intencionados, né, Tiago? E o que tu vai fazer se tu morrendo de fome? Daí o cara diz, não, eu te consigo um emprego, tu não conhece a língua, tu não tem documento, tu não tem para onde reclamar, para quem reclamar? Se você colocar, tu disse, boto na internet, cara, eles te apagam, né? Isso existe. Tem essa questão aí também. Isso existe, não tem. É uma lei, esse submundo, né? Ele infelizmente ainda existe. Da mesma maneira que nós temos brasileiros nos Estados Unidos que entraram de forma ilegal, ou que o visto expirou e não foram embora,
que vivem na ilegalidade, eles podem se tornar escravos, sim, né? De alguma maneira, de algumas pessoas, né? Vamos lá. Então, portanto, né? A responsabilidade, a empresa tem que estar preocupada em atender 6 partes interessadas, porque essas é que vão nos caracterizar como uma empresa que tem responsabilidade social, que são os acionistas, os clientes, os funcionários, fornecedores, a comunidade e o governo. Aí, a responsabilidade social ela se tornou tão importante, né, que foi criada a norma ISO 26000, onde contempla o selo de reconhecimento dessas empresas, que define, né, a responsabilidade assumida por uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades sobre a sociedade e o meio ambiente. Essa ISO, então, a gente estuda lá em gestão socioambiental. O que contribui, né, essa ISO no comportamento transparente e ético? Então, contribui para o desenvolvimento sustentável, a saúde e o bem-estar da sociedade, considera as expectativas dos stakeholders, que é aquelas 6 partes interessadas, né, está em conformidade com a legislação e harmonia com as normas internacionais de comportamento, está integrado em todas as organizações implementadas em suas relações. Ela se divide em direitos humanos, práticas trabalhistas, meio ambiente, práticas de funcionamento justas, problemas do consumidor, participação e desenvolvimento da comunidade. Quais são as vantagens de trabalhar e investir em responsabilidade social? Garantir a imagem positiva da organização, fideliza o cliente, gera impactos positivos na comunidade, retém os colaboradores, gera motivação dos profissionais na organização. Vejam, olha só, a gente não precisaria falar que isso é responsabilidade socioempresarial, né? Todo mundo tinha que pensar assim, né? Que o que tu faz de bem vai, no efeito dominó, também gerar benefícios. O detalhe é que, às vezes, você gera um bem e vem uma força contrária, que é uma empresa que não tem esse intuito de responsabilidade social e que, às vezes, te prejudica, né? E aí, então, o efeito dominó para, né, e se estanca. Cria diferencial competitivo, aumenta a produtividade. Um funcionário satisfeito, que ele enxergue isso, ele vai aumentar a sua produtividade, porque ele também não quer nem sair da organização, e ele vai pensar no bem da organização. Atrai parceiros e investidores. Cada vez que sai uma notícia ruim do Brasil para fora, para os investimentos. O investidor não investe. Afeta a bolsa, afeta tudo. Por quê? O investidor não vai investir aonde tem suspeitas, né? E se sai uma notícia ruim, às vezes até fake news, né? Hoje tão comum, né? Afeta todo um meio. Aumenta as oportunidades para as pessoas impactadas com as ações da empresa, auxilia a organização a administrar riscos e lidar com gestão de crise.
tudo isso é benefício, né, do que é se preocupar com a responsabilidade socioempresarial. Não é uma tarefa fácil. O primeiro passo diz respeito à mudança cultural, né, dos processos da organização, que é o de gerar lucros, né, quer dizer, é além de gerar lucros, é além disso. Para tanto, ela precisa minimizar riscos, trabalhar de forma sustentável. O negócio dos negócios é criar valor social além do econômico. O valor econômico nem sempre cria valor social, mas o valor social sempre cria o valor econômico numa espiral virtuosa, quer dizer, crescente, né? Para cima. Então, vejam como é importante a responsabilidade socioempresarial para a tua organização, né? Eu posso não trabalhar com isso e tem um valor econômico, mas eu não necessariamente vou fazer com que a minha empresa realmente valha mais. Agora, se eu trabalhar na minha empresa criando esse valor social, vocês podem ter certeza que a empresa vai ter um valor maior, né? É isso que é importante. Óbvio que, né, gente? Óbvio que, se você não se preocupar, tudo tem que se preocupar. Eu já vi empresas que se preocuparam em implantar a gestão da qualidade, né? E a gestão da qualidade foi com o foco de deixar o colaborador num ambiente mais adequado, mais feliz, e melhor, e quebrou. Por quê? Porque deu foco só nisso, e não soube equilibrar, e esqueceu da parte estratégica de comercialização, estratégica de bons negócios, boas relações, e quebrou. Então, não adianta eu estar com o meu funcionário feliz, satisfeito, mas esquecer do resto, porque nós trabalhamos num país capitalista. Capitalista precisa... Eu tenho concorrentes, o que meu concorrente está fazendo? Eu tenho que fazer melhor, eu tenho que baixar custos, eu tenho que procurar novos fornecedores e assim por diante, né? Então, tudo tem que estar em equilíbrio, né, para que a empresa se mantenha, se sustente, porque senão ela vai, na sua fragilidade, ela pode vir a fechar as portas, né? Observações, o que vocês enxergam as suas empresas? Eu sei que uns trabalham de forma individual, uns estão começando, né? Mas mesmo dentro da sua realidade, olha, eu vejo responsabilidade socioempresarial, justiça, né? Outro dia uma pessoa estava comentando que precisou ir morar com o tio, né? E não tinha mais condições de morar em casa, enfim, os pais não conseguiam mantê-lo. Daí foi trabalhar com o tio e a tia numa propriedade. E o tio e a tia mandavam ele trabalhar, capinar e trabalhar. Nunca me compraram uma peça de roupa, nunca eu tive dinheiro para nada. Eu trabalhava pela comida. E isso não é um trabalho escravo, familiar. Eu ouvi aquele depoimento assim, eu fiquei, puxa vida, como às vezes as pessoas... e o que fez essa pessoa? Quando chegou na idade adulta, de 18 anos, que ele podia ter a sua... né, ele já é considerado adulto, aos 18 ou 21, sei lá, largou a enxada, não fico mais aqui. E se foi, né? E foi procurar outras coisas e se deu bem na vida, enfim. Mas
é a espiral descendente, né? Eu exploro e o que acontece? As pessoas saem. Não, mas eu vou explorar outro e vou explorando. A tua tendência é nunca crescer, sempre diminuir, diminuir, diminuir e acabar. Né? Tanto na vida familiar como nos negócios, não é diferente. Então, uma empresa que está sempre explorando, né? Daí diz assim, não dou treinamento porque os caras vão embora. Mas por que vão embora? Porque eu trato tão mal, eu exploro tanto ele porque eu paguei um curso, então esse cara tem que fazer jus a esse curso e eu exploro, ele realmente vai levar o conhecimento que ele teve para outra empresa. Né? Não é porque eu paguei o curso que agora o cara me deve a vida inteira dele como reconhecimento, não. É uma troca. Tu me deu o curso, porém é para eu trabalhar melhor. Eu trabalhei melhor, mas tu continua me explorando, eu vou embora. Né? Então, o empresário, enquanto que não tiver essa noção, vai ser difícil. Né? Certo, gente? Comentários, perguntas? Nada? Então, assim, ó, nós temos uma semipresencial, e essa semipresencial é uma aula, já que a gente tem muito feriado, eu não podia deixar de passar esse assunto, que faz parte da ementa, que é sobre ética. Ah, mas eu tenho uma disciplina de ética. Sim, você tem. Mas essa ética que eu estou passando ali é bem sobre a nossa profissão administrador, certo? Nós temos lá o manual dos deveres, né, e direitos do administrador, que é bem interessante vocês se apropriarem do assunto. E na próxima aula, vai ser a nossa última aula, aí nós vamos conversar sobre a profissão do administrador, né, as várias etapas que vocês podem galgar, enfim, é mais sobre realmente a profissão, certo? Tranquilo? Amanhã, certo? Então tá bom. Amanhã eu coloquei, nós temos o seminário do PEI, que é o PEI comum diária. O que é PEI comum diária? Quando a gente divide com outros cursos. E é com um curso de direito, né? Então, se vocês não tiverem aula, vocês assistem esse seminário, que sempre vai ser interessante, que é um PEI, porque nós temos nosso PEI específico, que fala sobre negócios, né? E esse outro PEI comum diária, ele trabalha o administrador na área pública, enxergar toda essa questão pública que não deixa de entrar em responsabilidade socioempresarial. Aí vocês vão entender um pouco melhor isso também, ok? Alguém tem uma pergunta? Sobre alguma coisa do semestre, sobre matrícula? Aproveitem. Até quando é a matrícula? A rematrícula, ela vai acontecer até quando começar as aulas, em março. Tá, tranquilo. Tá? Só sempre tem que cuidar as mensalidades. Se você se matricular lá no início de março, você vai pagar em 4 vezes, porque já é março, tá? Sempre dia 20 de cada mês, fez 21, já é ao menos uma parcela, então o valor aumenta, né, em termos de parcela, tá? E eu tinha semestre passado, vou pagar dezembro, e a rematrícula vai ser a mensalidade? Claro, não existe rematrícula e depois mensalidade. A rematrícula já é a primeira mensalidade. Ah, tá. Tá? Então, se tu fizer lá em janeiro, tu já está pagando a primeira parcela, né? E daí tu vai fazer em 6 vezes. Daí, então, eu tenho agora em dezembro, daí eu pago janeiro e fevereiro? Não, tu tem dezembro, aí se você
fizer a matrícula agora, tu vai ter a parcela de dezembro E a matrícula